os cientistas levantaram a hipótese de que já existam bases na Lua e que essas luzes estão sendo emitidas por bases que estão lá. Bases do quê? De humanos? Talvez sim. Se você achava que 2020 tinha sido um ano muito estranho, olha, 2021 tá pior. Hoje eu vou contar pra vocês uma coisa muito estranha que está acontecendo na Lua. Só que antes de começar esse vídeo eu preciso passar o recado da promoção do curso, porque senão a galera vai perder. Gente, ó, do dia 5 de abril ao dia 10 de abril, eu vou oferecer um cupom de desconto de 40% de desconto no meu curso de inglês, que é o curso de inglês mais vendido, mais top e mais bem avaliado da plataforma da Hotmart. Ou seja, você está perdendo tempo. Se você não fala inglês ainda, você vai falar agora, sabe por quê? Porque eu já garanto. Eu talvez não fale português muito bem, mas o inglês eu garanto. Acho que eu falo mais inglês que português na vida. É bizarro. Como faço, Carol do céu, para pegar esses cupons de desconto? Olha, é super simples, super fácil. Você entra no meu site, que é carolcapelportal.com, tá aparecendo aí pra vocês. Aí você desce a barra, lá embaixo assim tem um lugarzinho escrito Assine Novidades. Bota teu e-mail lá, que nesses dias todos, por volta da 1 da tarde, eu vou enviar pra vocês o e-mail com um cupom de desconto. Gente, eu tô liberando 50 cupons de desconto, então assim, recebeu, clicou, comprou, porque acaba em menos de 15 minutos, e daí meu e-mail chove de gente me pedindo mais, e eu não consigo manter tantos alunos ao mesmo tempo, então tem que ser piano piano come si parla in italiano, que também agora eu tô falando italiano. Então a próxima promoção vai acontecer só lá em novembro, na Black Friday, isso se a gente sobreviver ao próximo apocalipse. Então começa a estudar agora, que eu tenho certeza que no apocalipse zumbi a gente vai precisar falar inglês. Que afinal de contas o zumbi vai vir de onde? Dos Estados Unidos, que é lá que as merda acontecem, e vocês vão ver aqui comigo, tá? Vou deixar pra vocês tudo bonitinho aqui na descrição, o link do meu site tá aparecendo aí pra vocês. E se você me segue no Sparkle, lá também eu coloco uns cupons extras. Carol, não sigo você no Sparkle. Não tem problema, lindos. Vou deixar pra vocês também o link aqui embaixo no comentário fixado, é só clicar. Você faz o download de um aplicativo dentro do Sparkle, tem aula gratuita já de inglês pra você ir estudando, tá? Que é extra, é top. Então passa lá também, é de graça no Sparkle, beleza? No ano passado, o Pentágono liberou várias informações sobre OVNIs e UFOs, e nesse ano de 2021 também. Já tem vídeo falando sobre isso aqui, deixarei no card caso você não tenha visto. Só que essas informações que o Pentágono liberou, elas são de extrema importância. Só que elas não foram parar nas primeiras páginas dos jornais e nem tampouco viraram notícia na televisão, porque aparentemente já está todo mundo acostumado com isso. Só que a humanidade vem clamando a vida inteira por uma revelação e os alienígenas eles precisam contar a verdade pra gente, e daí quando a verdade aparece ninguém dá muito crédito. Mas tudo bem, vida que segue. Mas vocês não acham estranho demais que no meio de uma pandemia existam esforços demais pra voltar à Lua? Tipo assim, que prioridade estranha, né? A prioridade não devia ser a saúde das pessoas. Por que o povo tem tanto ir pra Lua agora? O que tá acontecendo que tá todo mundo querendo ir pra Lua? A ideia é exatamente essa, estabelecer uma base na Lua e em Marte. Só que eu acho que a de Marte vai acontecer primeiro, mas enfim, a ideia é essa. Em maio do ano passado, o presidente Trump assinou uma ordem executiva de aceleração do programa espacial que vai voltar à Lua. E sabe qual era o objetivo de chegar à Lua, que estava nessa ordem que ele assinou? Mineração. Isso mesmo, vocês ouviram? Mineração. Aí você vai perguntar, por quê? Ai, não é só os Estados Unidos não, tá? A China e a Rússia estão no mesmo Paranauê. Todo mundo agora quer ir pra Lua, pra minerar a Lua. Recapitulando então, desde 1969 ninguém pisava na Lua. Aí em 2020, pleno ano do apocalipse, todo mundo, todos os maiores países do mundo começam a se organizar e acelerar para ir para a Lua. Alguma vez na história da humanidade vocês já ouviram a NASA ou qualquer agência espacial ou qualquer cientista falar que a Lua é cheia de coisa preciosa, minerais preciosos e que a gente tem que ir para lá? Vocês já ouviram eles falando isso? Essa história é nova para nós, hein? Como que eles descobriram que tem coisa preciosa na Lua? Quando? Até então, a Lua era só uma rocha fria, tediosa e árida.
Quando que a Lua passou de fria, tediosa e árida para um negócio muito importante que a gente tem que falar, porque lá é bombástico, dos tesouros dos piratas. Essa cara é a cara de não entendi. De acordo com o site da NASA, vocês podem entrar lá e podem pesquisar, não sou eu que estou falando, não tirei da fonte Águas de Lindóia nem da minha cabeça. De acordo com o site da NASA, a Lua é riquíssima em minérios como platina, ouro e muitos outros minérios de muita importância. Além disso, a NASA disse também nessa mesma reportagem aí que esses recursos do nosso planeta estão limitadíssimos e que eles vão durar pelo menos por mais 15 anos. Depois, acabou. Não tem mais ouro, não tem mais platina, não tem outros minerais importantes para desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso é muito interessante, talvez pode ser que realmente seja verdade, mas será que é só isso? Por que gastar tanto dinheiro, e gente, é muito dinheiro, para ir minerar a Lua? Porque assim, o dinheiro que eles vão gastar para ir minerar a Lua é muito mais do que esses minérios valem. Agora que eu já pontuei aqui algumas questões importantes sobre a mineração da Lua, a gente vai para a missão Apollo. Vocês sabiam que alguns minutos antes da Apollo pousar na Lua, os astronautas viram uma luz verde saindo da Lua? Você vai falar assim, Carol, ninguém nunca pousou na Lua, isso é mentira, mentira, Estados Unidos. Tudo bem, a gente pode até considerar esse ponto. Só que na mesma hora que os astronautas viram a luz verde, Houston, aqui na Terra, a base lá no Texas, também viu. E outros astrônomos que trabalhavam em casa com seus telescópios também viram, eles estavam acompanhando o pouso na Lua através do telescópio e eles também viram. E existe até nome para esse fenômeno na Lua, chama Transient Lunar Phenomena. Vocês podem procurar, o nome tá aparecendo aí, também não é tirado da minha cabeça, tá? Essa luz existiu real e ela existe até hoje e até a presente data, o presente momento, foram reportados mais de 15 mil avistamentos de luzes estranhas na Lua. Inclusive, a Universidade de Columbia, eles têm um telescópio enorme lá e eles têm essa foto que vocês estão vendo aí agora. Essa foto é real e vocês podem perceber que tem uma luz acesa na superfície da Lua. Algumas pessoas suspeitavam no passado que essas luzes que piscavam na superfície da Lua poderiam ser resultado de choque de meteoro com a superfície lunar. Pode até ser, porém choque de meteoro, por causa da composição da Lua, do terreno, a composição do próprio meteoro, tem algumas cores específicas. As luzes observadas na Lua são de tudo quanto é cor, gente. Tem luz verde, luz rosa, luz branca, luz roxa. Ou seja, não é só choque de meteoro que está acontecendo na Lua. O que dá a entender e levanta a suspeita para a hipótese de várias pessoas e vários cientistas que nunca foram para a Lua, óbvio, porque só teve uma vez e depois ninguém mais foi, porque parece que foi proibido. Eu já falei pra vocês que eles têm impacto. Ah, como assim, Carol? Como assim, você não sabe? Pois é, assista o vídeo do card que você vai saber. Os cientistas levantaram a hipótese de que já existam bases na Lua e que essas luzes estão sendo emitidas por bases que estão lá. Bases do quê? De humanos? Talvez sim. Só que se você for analisar, durante toda a humanidade, a gente teve pouquíssimos reportes de luzes aparecendo na Lua. Agora, gente, que coincidência é essa? Bem na hora que a Apollo foi pousar, o negócio lá acendeu em verde. Vocês não acham que é muita coincidência o bagulho acender bem na hora que eles estão pousando na Lua? Enfim, eu não preciso falar muito sobre isso, até porque o Buzz Aldrin já falou. E tudo que ele falou nas entrevistas dele, gente, olha, é sério, de cair o cu da bunda. Se você ainda não assistiu as entrevistas do Buzz Aldrin, eu recomendo. Tem até em português, tem dublado, é só você pesquisar, entrevista de Buzz Aldrin. Ele vai falar um monte de coisa que ele viu lá na Lua, gente. E aí vocês vão falar assim, ih, Carol, não é doida não, tem mais um doido, Buzz Aldrin. Como se não bastasse tudo isso que eu já contei pra vocês, tem um astrônomo famoso até, que já não vive mais, chamado William Herschel. Esse cara, ele estava lá de boa com seu telescópio, observando a Lua, e ele fotografou e filmou atividade vulcânica na Lua. Aí você vai falar, como assim? E eu falo, como assim 2 vezes? Porque a Lua não é uma rocha tediosa e calma e árida e super triste e frio? Agora tem vulcão lá também. Aparentemente sim. Tá, mas espera aí que não foi só o Herschel não que encontrou atividade vulcânica na Lua. Mais de 1000 astrônomos possuem provas de que existem vulcões na Lua. Tudo bom? E esse é o tipo de coisa que não vão te ensinar nas escolas. Eu, por exemplo, aprendi um total de quase nada sobre a Lua na escola. Mas por que será que essas coisas estão sendo escondidas de nós? Eu tenho certeza que você só ouviu falar de atividade vulcânica na Lua nesse meu vídeo aqui.
porque eu também não tinha ouvido falar antes de pesquisar. O que será que tem na Lua que eles tanto estão escondendo da gente? Para vocês terem uma ideia, a China mandou uma expedição lá pro lado escuro da Lua. E foi tudo escondido, gente, tão quanto o lado escuro da Lua. Ninguém ficou sabendo, quando foi ver o negócio já estava lá. Inclusive, estão especulando que a China está plantando árvores e multiplicando insetos na Lua. Como? Não sei, mas por qual motivo mesmo que eles foram bem num lugar na Lua onde ninguém consegue ver? Ora. Outras teorias suportam a hipótese de que os chineses encontraram alguma coisa bem interessante lá no lado escuro da Lua e por isso foram investigar. Mas é óbvio que essas informações nunca vão chegar pra gente. Só o que a gente tem da Lua, de Marte, é umas fotos horrorosas cheias de pixel. Gente, alguém precisa dar um Xiaomi pra eles, por favor. Xiaomi, patrocina a próxima expedição. Por favor, bota lá uma câmera boa pra gente saber umas fotos. Olha eu falando, mas eu uso o Apple. Gente, a parte do Xiaomi é meme, tá? Se você não tá ligada nos memes, desculpa. E as imagens de Marte que tá chegando agora? Do novo rover que tá lá. Gente, olha, na boa, até eu, tirando uma foto das pedras do meu jardim, faço um Photoshop melhor. Mas pera. Lembra lá daquela ordem assinada pelo Trump, a ordem executiva? Pois é, o Congresso vetou a ordem. Eles tinham pedido 5 bilhões de dólares para poder fazer essa expedição para a Lua. O Congresso aprovou só 1 bilhão. É como se realmente alguém estivesse impedindo que o homem retornasse à Lua. E quando eu falo alguém, eu não falo alguém aqui da Terra. Em 2018 teve uma missão cancelada para a Lua, em 2020 teve outra, e tipo assim, até quando eles vão ficar mentindo para... Já tá ficando tanto quanto ridículo, né? Porque não tem mais desculpa para inventar. Vocês perceberam que não tem mais? Acabou a desculpa. Muitas pessoas duvidam que o homem tenha realmente pisado na Lua, só que assim, você não precisa acreditar no que a NASA diz. Você compra um telescópio bom, eu tenho aqui em casa. Quando você olha para a Lua, se você posicionar no ponto exato, que é bem difícil, é bem ruim mexer em telescópio, desejo sorte, você vai ver que tem os resquícios de que o homem esteve lá. Tem todo o trajetinho que eles fizeram. Vou ver se eu acho a foto, eu ponho pra vocês essa foto aí, ó. Isso é de telescópio, gente. Não tem como negar que eles foram pra lá. Eles foram, só não podem mais voltar. E o motivo pelo qual eles não podem voltar é muito assustador. Bom, é sabido que na época os Estados Unidos estavam tentando realizar testes de bombas nucleares na Lua. Então assim... Se eu fosse um ET, eu também não ia deixar que a gente voltasse, porque olha a imbecilidade, né? E também não precisa fazer muito esforço, é só a gente pensar, ó, quem é que investiria tanto dinheiro para chegar na Lua, sendo que não tem nada de interessante lá? Gente, eles sabem o que tem lá. Alguém foi lá investigar antes, entendeu? Só que a diferença é que eles nunca contaram pra ninguém o que tem lá. Eles foram lá e falaram, a gente tem que falar que é super desinteressante pra ninguém vir aqui especular. E foram. A verdade é que o ser humano vai pisar em Marte primeiro e não vai voltar na Lua. E se vocês forem pensar, até faz um certo sentido. E quanto mais o tempo passa, vão surgindo pecinhas de informações que vão se encaixando meio que como um quebra-cabeça, sabe? Que tudo leva a entender que a gente sempre foi enganado sobre a Lua e que ela é muito mais interessante do que aquilo que fizeram a gente acreditar que ela era. Para vocês terem uma ideia, tem uma tribo na África que se chama Tribo Dogon. Eles contam histórias de um passado não muito remoto, onde a Lua não existia. Então é basicamente as histórias assim, quando a Lua chegou, o dia que a Lua chegou, antes e depois da Lua. Eles contam o tempo como antes e depois da existência da Lua. Ah, e não é só essa tribo não, tá? Vários manuscritos egípcios relatam exatamente a mesma coisa. Um tempo onde a Lua não existia, depois que a Lua chegou. O que levanta algumas hipóteses muito interessantes. Você já pensou se, por exemplo, a Lua tivesse sido trazida para cá meio que para facilitar que a vida se desenvolvesse aqui no planeta Terra, como se a gente fosse uma espécie de experimento e existissem algumas coisas ali no entorno que facilitam com que a gente esteja aqui nesse exato ponto de evolução que a gente está? Alguns testes da missão Apollo registraram alguns detalhes muito estranhos sobre a densidade da Lua. As medidas de densidade mudam de acordo com a medição. Cada vez que mede, a Lua apresenta uma densidade diferente, o que fez com que as pessoas pensassem
que talvez a Lua não seja uma rocha, como a gente acreditava, e nem tampouco natural, que seja uma espécie de uma nave, com casca e com interior. E que na hora que eles vão medir a densidade, a vibração bate lá dentro e faz com que fique cada vez mais confuso e a gente não consiga chegar a uma medição precisa. E todo mundo sabe que seria praticamente impossível sustentar a vida na Terra se não existisse a Lua. Agora, para finalizar, a gente vai fazer umas contas de matemática. O Sol possui um diâmetro de 864 mil milhas. Aqui na Terra, um dia inteiro possui 86.400 segundos. Se a gente desprezar os zeros, a gente vai perceber que 864 se repete lá e aqui. Agora, se a gente pegar a medida do raio do Sol, que é obviamente metade do diâmetro, certo? A gente tem que o Sol tem de raio 432 mil milhas. Por consequência, metade de um dia na Terra tem 43.200 segundos. Esse número, 43.200, é a exata proporção das pirâmides do Egito em relação à Terra. Então, se você pegar e medir todas as pirâmides do Egito e medir a Terra inteira, você vai ver que elas equivalem a 1 dividido por 43.200. O que isso significa? Significa que o número 43.200 é um número muito importante para essas civilizações antigas, como por exemplo essa que construiu as pirâmides. Agora, por que alguém construiria as pirâmides com as dimensões que são exatamente o raio do Sol? É porque esse número é muito importante. Agora, eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Randall Carlson. Se você não conhece, pesquise sobre o trabalho desse cara, porque foi ele que descobriu essa proporcionalidade entre as pirâmides do Egito, o raio do Sol, o diâmetro da Terra, os segundos e, sério, muita confusão com números. E essa distância que a Terra tem do Sol e que a Terra tem da Lua faz com que a gente tenha um eclipse muito preciso. E além do eclipse preciso, faz com que a gente esteja posicionado dentro do sistema solar na posição exata para que haja vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso não é aleatório e isso não é coisa do sistema solar. É como se houvesse uma espécie de inteligência por trás. E os números não foram inventados pelos seres humanos, eles foram só descobertos, ou seja, o que leva a gente a crer que existe uma certa inteligência por trás de tudo isso. E o fato da Lua estar posicionada exatamente onde ela está também é uma obra inteligente. Talvez tudo isso, esse monte de dados que eu trouxe para vocês sobre a Lua, possa significar ao mesmo tempo o tudo e o nada. Mas eu não tenho a pretensão aqui de dar respostas nesse vídeo e nem tampouco convencer ninguém com as minhas palavras. Eu só quis trazer os dados mesmo para que vocês em casa pensem. Mas eu tenho um sentimento bem pessoal com relação a toda essa história e toda essa manipulação que estão fazendo com relação à Lua. Mas eu vou deixar isso explodir, gente. Aí quando explodir eu trago a reportagem para vocês aqui, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês também vão gostar do outro vídeo que eu fiz da Lua e das entrevistas com os astronautas que foram para lá. Então não deixem de conferir o card. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos.